Bom dia. Desculpa Bom dia. o improviso. Tranquilo. O Guilherme trabalha na Mars, que é nossa parceira no evento. Inclusive, cedeu 2 mentes brilhantes para vir falar para a gente. O Guilherme vai falar de poda, é a especialidade dele. Para quem não sabe, a Mars é quem fabrica o M&M's, o Snickers, e eles têm um centro de pesquisa lá em Itabuna. E o Guilherme veio de lá para falar para a gente. Obrigado. Obrigado, André. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao André pelo convite. É um prazer estar aqui, ver nossos colegas aqui, professores. É um prazer, gente. E vou falar um pouco sobre poda. A ideia é falar um pouco do modelo que a gente vem aplicando de poda nas nossas áreas, nas áreas também que temos parcerias com alguns produtores em outras regiões do país, e também mostrar um pouco dos resultados da minha pesquisa de doutorado que eu fiz junto à instituição da UESC, sob a orientação do professor Alex Alain, que é sobre a sazonalidade, o efeito da sazonalidade da poda no cacaueiro. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar apenas onde a gente está localizado. Aqui é o Centro Mars de Ciência do Cacau. A gente fica localizado no sul da Bahia, pertinho de Itabuna, próximo a Ilhéus. É um centro que a gente tem como foco pesquisas com sistemas de produção de cacau, sistema sombreado, sistema cabruca, sistema agroflorestal, sistemas a pleno sol. Também temos experimentações e em relação à produção de mudas, principalmente com mudas enxertadas. Um dos nossos objetivos lá no centro é a produção e desenvolvimento de novos clones. Então, para quem não sabe, no final do ano passado, nós registramos 37 novos clones no Ministério da Agricultura. E também temos alguns laboratórios, na verdade são 5 laboratórios, que a gente faz pesquisas tanto com microbiologia, cultura de tecidos, a parte sensorial, microbiologia, e também temos um laboratório de química, e também temos uma parceria com o município, onde temos uma escola, que a gente faz um trabalho social, em parceria com o município, em que a gente tem mais de 200 alunos que podem utilizar da estrutura da escola nesse projeto. Bom, falando um pouco sobre poda, a gente sabe que a poda ela tem alguns benefícios. Ela ajuda a melhorar a penetração da luz, e isso ajuda muito em aumentar a fotossíntese das folhas da planta, porque algumas folhas, quando elas estão autossombreadas, elas não recebem a luz. A gente sabe que a taxa fotossintética pode ser prejudicada, então a poda é muito importante para ajudar na penetração da luz e do ar, e a entrada de ar ajuda muito na redução da incidência de doenças, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, ela estimula um crescimento equilibrado. Então, através da poda, a gente consegue melhorar a estrutura da planta, deixar ela mais equilibrada. Isso ajuda no manejo da altura da planta. Então, quando a gente pensa numa poda, a gente tem que pensar numa planta que seja fácil em relação à arquitetura e altura na operação, e principalmente na colheita. Então, hoje a gente trabalha com um modelo que a gente trabalha com uma altura que não passe de 3 metros de altura para facilitar a operação das plantas, e tudo isso visando o quê? No aumento da produtividade. Então, falando um pouco sobre o modelo que a gente vem aplicando, não quer dizer que é o único modelo, existem outros modelos, outros técnicos, consultores que têm os seus próprios modelos, mas esse é um trabalho que a gente vem realizando desde 2016, numa área que iniciou a pleno sol, no sistema pleno sol, é que a gente iniciou esse trabalho de poda, e foi nessa área que a gente viu quais eram os defeitos, onde que a gente podia melhorar, e através disso a gente foi melhorando o nosso modelo. E hoje a gente chegou num modelo que não quer dizer que ele está fixado, mas ele está em constante atualização, e a gente vem aplicando ele tanto nos nossos experimentos lá no centro, como em outras regiões do país, onde a gente tem projetos, como no oeste da Bahia, no Pará, no extremo sul da Bahia. Então, é um modelo que a gente gostaria de apresentar para vocês,
porque ele pode ser replicado independente do sistema de produção, independente da região, independente da variedade do clone que a gente está utilizando. É lógico que vai dependendo principalmente do genótipo, a gente tem que fazer algumas modificações, principalmente quando a gente fala da primeira poda, onde a gente vê que eu coloquei ali 70 centímetros de altura, que a gente tenta estabelecer essa primeira poda, mas dependendo da variedade, a gente tem que reduzir isso. Existem variedades, por exemplo, como o BN34, que é um genótipo que ele produz, ele tem como característica ramos muito finos. Então, se a gente deixar alongar muito essa primeira poda, isso pode prejudicar esses ramos, eles podem vir a tombar de acordo com a carga, e a gente tem que reduzir isso para 40 a 50 centímetros, dependendo do genótipo. Tá? Mas aqui, em média, trabalhando com os genótipos que a gente está habituado, a gente faz a primeira poda com mais ou menos 70 centímetros, e a partir da segunda, a gente estabiliza 50 centímetros de comprimento a partir da segunda, terceira, quarta poda. É importante falar da individualização entre plantas, porque elas podem causar o sombreamento quando tem a sobreposição de ramos, e isso acaba impactando diretamente na taxa fotossintética e acaba impactando na incidência de doenças, porque acaba dificultando a penetração de luz e também de ar. Então, é muito importante, durante o momento da poda, a gente trabalhar com a individualização. E, como eu disse, a altura da planta, durante o momento da poda, a gente tenta estabelecer 2,5 metros, independente do clone, porque como a gente vai voltar a podar só daqui a alguns meses, dependendo da idade da planta, só daqui a 1 ano, a gente não quer que essa planta tenha uma altura muito excessiva daqui a 1 ano, que prejudique tanto na colheita quanto em outras operações, como a aplicação de defensivos, que a gente utiliza a mecanização. Então, aqui algumas fotos para mostrar para vocês como que hoje a gente trabalha essa poda. Tanto do lado esquerdo, a gente tem uma planta de cacau em sistema cabruca, um espaçamento 3x3, a gente tem uma densidade menor, e a gente vem utilizando esse protocolo e essa metodologia em que, no início, que eu vou falar um pouco mais para frente, a gente foca na multiplicação de ramos durante o estágio de desenvolvimento da planta. E, do lado direito, a gente tem uma área já bem adensada, visando a mecanização. A gente tem praticamente 2.000 plantas por hectare, e a gente pode ver que esse modelo também pode ser aplicado em condições de alta densidade. Então, a gente dividiu o nosso modelo de poda em 2 fases. A fase de desenvolvimento vegetativo, que ela vai de 1 a 2 anos, e é nesse momento que a gente foca na formação da planta. Então, durante esses 2 primeiros anos, a poda ela tem que ser manual, porque a gente vai estruturar a planta, e é nessa fase que a gente foca em multiplicar ramos. Então, se a planta tem 2, 3, 4 ramos, a gente mantém os ramos a quantidade de ramos que ela tem, porque a gente vai definir quais os ramos que vão ficar quando ela já tiver do 2º para o 3º ano, que ela vai entrar no período de produção. Porque durante esse período a gente pode perder ramos por doenças, por algum dano físico. Então, é interessante a gente ter essa opção de quantidade de ramos para definir lá para frente. Então, durante esses 2 primeiros anos, a gente foca na multiplicação de ramos, no desenvolvimento de vegetativo, e é por isso que a gente faz a remoção de todos os bilros e todos os frutos nesse período. A gente quer que a planta ela forneça a água, nutrientes fotoassimilados para a produção de ramos e folhas, para que os ramos tenham um calibre adequado para poder sustentar uma carga, uma alta carga de frutos quando ela tiver do 2º para o 3º ano, que é quando entra o período, a fase de produção. Então, do 2º para o 3º ano, a gente já trabalha... uma coisa importante. Na fase de desenvolvimento vegetativo, a gente vinha trabalhando com 1 a 2 podas no ano, só que a gente resolveu aumentar a frequência de poda,
fazendo a primeira poda entre 5 e 6 meses, e aumentando a frequência de poda, a gente diminuía a quantidade de biomassa que a gente removia da poda, e a gente entendeu, de acordo, observando essas áreas que a gente aumentou a frequência, que a gente conseguiu um aumento no calibre desses ramos, quando a gente comparado com quando a gente fazia 1 ou 2 podas no ano. Então, a gente sabe que quando a gente poda, a gente multiplica ramos, de um ramo vira 2, e a cada vez que a gente poda, a tendência é que esse ramo ele fique vigoroso. A gente ganha em calibre de ramos, que é muito importante para quando chegar nessa fase de produção, a planta esteja bem estruturada para sustentar e suportar uma carga de frutos. Então, a partir do 2º ou 3º ano, a gente trabalha com 2 podas no ano. A época de poda, a gente vai falar um pouco mais para frente, que foi o resultado de pesquisa que realizamos lá. Mas uma poda de manutenção no meio do ano, um pouco antes do meio do ano, e uma poda mais drástica, de rebaixamento, que acontece geralmente no final do ano. E quando a planta atinge 5 anos de idade, que ela começa a partir muda da fase jovem para inicia a fase adulta, a planta já está estruturada, já está com a altura que a gente quer. A gente trabalha com uma poda principal e apenas uma poda bem leve de limpeza e fitossanitária durante o ano. Então, fica uma poda principal e uma poda fitossanitária e de limpeza quando necessário no ano. Bom, e falando em época de poda, antigamente, antes dessa nossa pesquisa que nós realizamos no centro, como que nós fazíamos a poda? Isso aqui são dados reais lá do nosso centro de ciência, e onde a linha rosa são o pico de floração, a linha azul, o nosso pico de lançamento de folhas, que ocorre entre março e abril, o primeiro pico, e o segundo entre agosto e setembro. E as barras verdes é nosso pico de produção de colheita. Então, a gente tem praticamente dois picos de colheitas no ano, a fase temporã, que fica entre maio e junho, que pode estender até julho, e a safra principal, que começa de outubro, novembro e finaliza em dezembro. E como que era feita a nossa poda? A gente fazia a poda de acordo com o nosso calendário de colheita. Então, sempre depois da colheita, quando a gente fazia a colheita no temporão, quando a gente finalizava a colheita, a gente entrava com a poda, fazia uma poda de manutenção e, quando necessário, uma poda de rebaixamento. E, no final do ano, lá para dezembro, janeiro, quando a gente também fazia a colheita da safra principal, a gente fazia a poda principal, que é a poda de rebaixamento. Então, a gente tem muito material que fala sobre como que é a metodologia de poda, só que tinha pouca informação falando qual que é a época certa da poda, ou qual que é não certa, mas qual que é o impacto da poda durante o ano em relação à produtividade, levando em consideração dados científicos. E, visando isso, a gente resolveu fazer esse experimento, em que o objetivo desse experimento era fazer podas em uma área de cacau a pleno sol nas 4 estações do ano, para a gente tentar entender qual que é o impacto da poda nessas estações, principalmente em relação à produtividade. Então, essa área era uma área a pleno sol, tinha 1,8 hectares, trabalhamos com o genótipo CCN51, uma área adensada, em que nós tínhamos 4 blocos. Em cada bloco, a gente tinha plantas que nós podávamos e plantas que eram controle que nós não podávamos. E nós avaliamos, basicamente, esses parâmetros. Então, fizemos análise de solo e folha, a biometria dos ramos, estimativa de clorofila, trocas gasosas, produtividade, e também fizemos análises proteômicas de carboidratos, que eu não vou apresentar aqui nesse momento, mas futuramente, quando a gente tiver publicado, isso aqui vai ser publicado, que foi a análise de proteômicas na amêndoa do cacau. Mas o objetivo desse trabalho seria basicamente entender qual que é o impacto da poda, tanto na
fisiologia da planta e qual que era o impacto disso na produtividade. Então, aqui, só para mostrar para vocês como que foi esse experimento em relação aos dados climáticos, que foi de 2021 a 2023. Então, eu dividi aqui 4 tabelas na parte superior, que mostra a temperatura dentro de cada estação, então, a mínima no verão de 19,5, a máxima de 33,6 graus Celsius, no outono, 18,5 e 32,7 graus Celsius, no inverno, mínima de 14,8 e máxima de 30,6, e na primavera, 16,3 e máxima de 32,3 graus Celsius. Nesse quadro aqui, a gente tem a amplitude térmica em cada uma das estações. Então, no verão, tivemos uma amplitude de 14,1 graus Celsius, outono 14,2, inverno 15,8 e a primavera 16. No quadro do meio, a gente tem a umidade relativa do ar, média. Então, verão 85,9, 88,3 no outono, inverno 85 e primavera 84,5. E o último quadrinho aqui na parte inferior, a gente tem a precipitação acumulada em cada uma das estações, em que no verão tivemos 1.061 milímetros, outono 687 milímetros, no inverno 392, né, menor quantidade de chuva, e a primavera 840 milímetros. Bom, mostrando os principais resultados fisiológicos, nesse gráfico do lado esquerdo, a gente tem a transpiração, tanto... antes de falar sobre os resultados, é importante falar que em relação aos parâmetros fisiológicos, foram observadas diferenças significativas na interação do tratamento, que era plantas podadas e não podadas, dentro de cada uma das estações. Tá? E aqui a gente tem a transpiração, em a linha azul das plantas com poda, e na linha laranja das plantas que não foram podadas. Aqui são resultados médios de cada um dos tratamentos. E aqui no eixo X a gente tem as estações, e do lado direito a gente tem a eficiência de assimilação por déficit de pressão de vapor, que nada mais é do que a eficiência de assimilação de carbono por perda, vamos dizer assim, por perda de água da planta. O quanto que ela é eficiente em assimilar carbono. E o interessante que a gente observa que das plantas que foram podadas, as plantas elas transpiraram mais nas estações da primavera, verão e outono. E, se a gente observar, essas mesmas plantas elas apresentaram uma maior eficiência na assimilação de carbono nos mesmos meses, quando comparada com as plantas sem podar. Quando a gente avaliou essas plantas no inverno, a gente viu o efeito oposto. Ou seja, as plantas elas transpiraram menos do que as plantas que não foram podadas e, consequentemente, tiveram também uma eficiência de assimilação menor do que as plantas podadas. O que isso significa? Que a planta, nesse período, ela tinha um metabolismo mais lento quando comparada com as outras estações. Então, mostrando que está mais um modo mais conservador dessas plantas em relação às outras estações. Quando a gente avalia a condutância estomática e a taxa fotossintética líquida, a gente observou o mesmo padrão, ou seja, plantas que foram podadas nas estações primavera, verão e outono teve uma maior condutância estomática, ou seja, teve maiores trocas gasosas em relação às plantas não podadas, e isso, consequentemente, promoveu uma maior taxa fotossintética líquida nessas plantas que foram podadas em relação às não podadas. E no inverno foi o oposto. Da mesma forma que a gente tinha observado para aqueles outros 2 parâmetros, tivemos uma condutância estomática menor nas plantas podadas e, consequentemente, uma menor taxa fotossintética líquida das plantas podadas em relação às não podadas. Um fator interessante também, que nós observamos durante as plantas que foram podadas no inverno, é que, geralmente, quando a gente poda, a planta ela tende a produzir novas folhas,
Então, isso ocorre de 25 a 30, até 35 dias depois da poda, ela tende a produzir novas folhas novas, né? O lançamento foliar. E isso ajuda muito nesses parâmetros fisiológicos, porque essas folhas novas, maduras, elas são mais ativas do que as folhas que são velhas. Então, elas apresentam maior conduta estomática, maior fotossíntese líquida em relação às folhas velhas. E no inverno isso não ocorreu. A gente podou no inverno. O lançamento foi ocorrer depois de 90 a 100 dias depois da poda. Então, a planta, nesse período, ela mostrou realmente estar com um metabolismo muito baixo em relação às outras estações, e isso ocasionou nesse resultado em relação à fisiologia das plantas. Quando a gente avaliou a intensidade de floração, nesse gráfico esquerdo, a gente consegue observar a porcentagem de floração de plantas não podadas nas barras verdes e as plantas podadas nas barras roxas. E observamos que, tanto no inverno quanto na primavera, as plantas que foram podadas apresentaram uma maior porcentagem de floração, sendo que apenas na primavera esse resultado foi significativo, porém, no verão foi o oposto. As plantas não podadas apresentaram maior intensidade de floração em relação às plantas podadas. Quando avaliamos a taxa de conversão de flores em frutos, a gente viu um resultado oposto do que foi observado na intensidade de floração, ou seja, no inverno tivemos uma maior taxa de conversão de flores em frutos das plantas não podadas em relação às podadas, tanto no inverno quanto na primavera, foi significativo. No verão, não observamos significância, quando as plantas foram podadas no verão, e no outono foi o oposto. Plantas podadas no outono converteram mais flores em frutos em relação às plantas não podadas. E qual foi o impacto disso na produtividade? Aqui estão os dados de produtividade. Quando a gente observa esse gráfico, a primeira coisa que quando a gente visualiza, fala, ok, plantas não podadas apresentaram produtividade maior do que plantas que foram podadas, ou seja, não vamos podar, porque a poda reduz a produtividade. Porém, é interessante, também importante ressaltar que esse experimento a gente avaliou um ciclo da produtividade no primeiro ciclo de poda. A gente não conseguiu, durante esse um ciclo de avaliação, avaliar qual que é o impacto de não podar as plantas em relação a perdas por quebras de ramos, ao autossombreamento das folhas, e qual que é o impacto disso na fotossíntese, e quanto que isso iria reduzir na produtividade. Então, devido a isso, a gente está avaliando, nesse momento, o segundo ciclo desses tratamentos, dessas plantas desses tratamentos para comparar as plantas que foram podadas das não podadas. Então, nesse momento, a gente já tem alguns resultados informando o impacto de não podar essas plantas já no segundo ciclo em relação a essas perdas que não foi possível avaliar nesse experimento. Mas, quando a gente comparou os resultados de produtividade dentro das 4 estações, a gente observou o seguinte: quando a gente podou no inverno, a gente teve uma redução de produtividade das plantas que foram podadas em relação às plantas que não foram podadas, de 27% menos produtividade em relação às plantas que não foram podadas. Na primavera, isso foi muito pior. Na primavera, foram 37% menos produtividade das plantas podadas em relação às não podadas. E a gente observou que, na primavera, teve um fator interessante também, que, no momento da poda, na época da poda, que foi na primeira semana da primavera, a gente tinha muitos frutos com menos de 90 dias. E isso é muito importante a gente ressaltar, porque, como eu falei, quando a gente poda, a planta vai estimular o lançamento de folhas. O lançamento de folhas é um dreno preferencial, ou seja, se a gente tem frutos com menos de 90 dias, a planta está lançando folhas, a tendência é a planta disponibilizar essa água e nutrientes para o lançamento de folhas em detrimento da produção de frutos, e isso faz com que a planta aborta esses frutos com menos de 90 dias, e foi o que a gente observou nesse experimento.
Então, muito desses 37% é em detrimento do aborto de frutos devido ao efeito da poda nessa estação. No verão, apesar de plantas podadas apresentarem uma produtividade menor do que não podadas, não teve diferença significativa. E no outono também a gente não observou diferença significativa. E as perdas entre plantas podadas e não podadas foi bem baixa quando a gente verificou nessas duas estações. Quando a gente avalia a produtividade somente das plantas que foram podadas, sem considerar o tratamento de não podado, a gente observou que no verão a produtividade foi maior e foi significativamente maior quando comparada com na primavera e no outono e no inverno. Não observamos diferença significativa entre primavera e outono, porém a gente sabe que na primavera, quando podado, a gente teve uma queda de 37%, e o inverno apresentou uma menor produtividade em relação aos outros tratamentos. Bom, aqui, só para mostrar para vocês o impacto de não podar as plantas depois de 2 anos. Então, a gente tem ramos que se abrem, que começaram a quebrar. Essa quebra de ramos ela é uma porta de entrada para patógenos. A gente observou morte de plantas, principalmente por Lasodiplodia, em ramos que foram quebrados e danificados devido ao peso da carga da produção de frutos. E isso ocasionou na morte da planta devido à incidência de Lasodiplodia. Então, esse é o impacto da não podar e o que a gente está observando agora nesse segundo ciclo de avaliação. E, então, diante dos nossos resultados, a gente elaborou um calendário de poda do cacaueiro na fase de produção, tá? Considerando uma fase de produção do cacaueiro para o sul da Bahia, porque foi nas condições que esse experimento foi realizado, e para a CCN 51, que a gente só fez essa pesquisa no genótipo CCN 51, e a gente, então, dividiu em 3 janelas. A janela recomendada, que foi quando nós podamos em dezembro, então, a gente observou que a gente poderia considerar a poda recomendada de dezembro a fevereiro, porém a gente entende que, dependendo do tamanho da área, dependendo da mão de obra, dependendo se a área é mecanizada ou não essa janela é muito estreita. E não é possível realizar toda a atividade de poda numa área grande em apenas 3 meses. E, considerando os resultados que nós observamos, principalmente de fisiologia e na produtividade, a gente considera que uma poda de março em abril não teria um impacto tão grande em relação, principalmente, na perda da produtividade. Então, poderia estender até abril, caso não fosse possível realizar a poda até fevereiro. Então, isso é o que a gente vem aplicando nas nossas áreas. E a gente adicionou novembro. Por que novembro? Porque novembro, a gente avaliou que as condições climáticas do mês de novembro é muito semelhante a dezembro, mais semelhante a dezembro do que outubro. E, geralmente, nosso pico de colheita do final do ano, a grande maioria das áreas, a gente termina a colheita no final de novembro. Então, uma vez a planta descarregada, e levando em consideração que os fatores climáticos são muito próximos a dezembro, a gente poderia utilizar novembro como uma janela a ser considerada da poda e evitar os meses de maio a outubro, que foi onde nós obtivemos as maiores perdas de produtividade quando comparado com as plantas não podadas. Diante disso, a gente perguntou aos nossos colegas lá do Equador como que era o calendário de poda deles. Aqui são resultados dos nossos colegas também da Mars, do Centro de Ciências que a gente tem lá no Equador. E, como a gente pode observar, é muito semelhante ao que a gente vem aplicando aqui na nossa região, onde a poda principal deles é de novembro a janeiro. Eles fazem uma poda também de manutenção de março a abril, que entra dentro daquela janela que a gente tem como a considerar. E eles levam um outro fator interessante que a gente não observou, mas eles medem o índice de área foliar
e eles falam que, de acordo com o que eles observaram, que a poda ela tem que ter um índice de área foliar de 2, pelo menos, e que quando a poda tem um índice de área foliar menor, abaixo de 2, tem uma queda de produtividade de 15% a 25%, e quando a poda é realizada num período fora do ideal, eles têm também uma queda de até 20%. Nós observamos uma queda um pouco maior do que 20%. Então, aqui era mais para comparar em relação ao calendário que eles utilizam em relação aos resultados que nós obtivemos. E aí, então, gostaria de agradecer, falar um pouco sobre o nosso trabalho que foi realizado lá no MCCS, e fico à disposição caso vocês tenham alguma pergunta. Obrigado.